Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Eclésia, o nosso compromisso semanal, sempre voltado para a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida e sua família. Retomamos o nosso propósito de aprofundar, quanto possível, de forma exaustiva, aspectos da pessoa, das palavras, do ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sempre os programas Eclésia comigo têm esse enfoque, é algo de Cristo. E hoje vamos falar da fome de Cristo. Cristo, o faminto. A primeira coisa que vem à mente quando se fala de fome, é fome material mesmo. É aquele alimento que é necessário para saciar o corpo, que se desgasta, que perde calorias, que precisa repor suas energias. E é o sentido básico que vai ser abordado aqui. Mas essa palavra fome, na Bíblia, quando se trata de ser humano, ela tem também um significado espiritual. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Essa frase é do próprio nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o surpreendente no relato do juízo final é que nosso Senhor Jesus Cristo disse, e vai dizer no final dos tempos, vinde benditos ou apartai-vos de mim malditos, para a felicidade sem fim ou para o fogo eterno. Porque tive fome e me deste de comer, ou para os condenados, porque tive fome e não me deste de comer. É preciso, portanto, compreender quais os sentidos da palavra fome e da palavra alimento, tanto sentido material como sentido espiritual. E esse é o tema desse nosso encontro. A palavra fome, a palavra sede, eu acabei de dizer que tem vários significados. O mais importante no que toca a Jesus, já se encontra no capítulo 4, versículos de 30 a 34 do Evangelho segundo João. Contexto: o diálogo de nosso Senhor com a samaritana. Na verdade, Jesus vai ao encontro dela porque está faminto e porque está sedento. A primeira coisa que ele faz é dizer para ela que tem sede. É lógico que é uma sede, antes de tudo, espiritual, se bem que era meio-dia e Jesus estava realmente com muita sede. Mas Jesus vai falar também da fome dele. Jesus, indo à samaritana, é o sedento, é o faminto. Mas fiquemos somente hoje com a fome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eis o texto, aí diante de você agora. Eles saíram da cidade e vieram ter com Jesus. Entretanto, os discípulos lhe pediam, mestre, come. Mas ele lhes disse, tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos perguntavam uns aos outros, alguém lhe teria trazido de comer? Disse-lhes Jesus, agora vem a frase mais importante, meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Pronto, aqui já temos uma prova incontestável de que a palavra alimento tem dois significados. O físico, o pão, o arroz, o feijão, o macarrão, a carne, o ovo, o queijo. Aqui são alimentos materiais, mas meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Isso não significa dizer que, do ponto de vista material, Jesus não comeu feijão. Não sei se tinha feijão na Terra Santa naquele tempo. Não sei. Acho que não. Mas a comida daquele tempo. O café da manhã preparado por Nossa Senhora na infância e na adolescência dele, até os 30 anos, em Nazaré da Galileia, com a ajuda de São José, ou talvez até o próprio Jesus na cozinha. Certo? Mas isso é alimento no sentido material.
o alimento espiritual é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Aí vocês já entendem, quando Jesus disser no juízo final, tive fome e me deste de comer, nós já sabemos que essa fome tem que ser entendida num sentido muito mais amplo do que fome de comida material. Tá claro? Jesus, o faminto, 33 anos aqui na terra, fazendo a vontade do Pai. Aqui está, ele se alimentava de cumprir a vontade do Pai. Aqui está o alimento de Jesus, o mais importante. Aqui está a fome contínua de Jesus. Está claro? Eu espero que o texto que está aí, e assista centenas de vezes esse vídeo, volte um pouquinho, você vai alimentar-se dessa afirmação de nosso Senhor, feita diante da samaritana. Agora vamos a um outro alimento, e isso vai... Qual é a finalidade desse programa? Tornar o relato do juízo final surpreendente para você. Abrir o leque das palavras que Jesus pronuncia, que tem um significado muito maior do que talvez muitos até hoje vinham pensando, vinham achando. Tive fome e me deste de comer. Essa expressão não significa apenas dar prato de comida para faminto que bate à sua porta. Isso também é previsto, mas não é somente isso, é muito mais do que isso. Agora vamos ver um outro alimento surpreendente, e eu acho que você se alimenta dele. E se não se alimenta, já se alimentou. E se não se alimentou, nem se alimenta, vai se alimentar. O alimento do sofredor. Como assim? O Salmo 41, ou 42, versículos de 3 a 4, diz assim: minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei contemplar a face de Deus? Minhas lágrimas se converteram em alimento dia e noite, enquanto me repetem sem cessar, teu Deus, onde está? Minhas lágrimas se converteram em alimento. O sofrimento é o alimento da nossa vida, quando sofremos. Jesus se alimentou de todas as angústias, de todas as chagas, de todas as dores. Esse foi o alimento dele. Jesus alimentando-se da dor que vai ser revertida no preço do nosso resgate no Calvário. Durante toda a sua vida terrena, diz a carta aos Hebreus, Cristo Jesus elevou a Deus com fortes clamores e lágrimas, preces àquele que podia livrá-lo da morte, e foi atendido pela sua obediência. Vejam só o significado da palavra alimento, aqui no Salmo 42. Minhas lágrimas se converteram em alimento dia e noite. O que significa isso? Alimento é algo que sustenta você. É algo que possibilita que você esteja em pé. Você vive, humanamente falando, fisiologicamente falando, por causa do seu alimento. Se você não come, se você não coloca alimento na boca, você morre. Isso se aplica a quem está enfermo e a quem está gozando de boa saúde. Precisa se alimentar. O organismo precisa, seja numa sonda, seja de alguma forma para colocar nutrientes, senão você morre. Imagine essa expressão, minhas lágrimas se converteram em meu alimento dia e noite. Ou seja, eu vivia sofrendo. A minha vida toda era sofrimento. Entenderam aqui o significado da palavra alimento? Agora a surpresa. Fique sentado, por favor, porque essa você vai cair de costas. Você sabia que os anjos também se alimentam? Os anjos são espíritos puros. Mas, Dom José, como é que os anjos que são espíritos puros podem se alimentar? Tobias, capítulo 12, de 15 a 19. Quem vai falar é o arcanjo Rafael. Eu sou o anjo Rafael, um dos 7 que assistimos na presença do Senhor. Ao ouvir estas palavras, eles ficaram fora de si e, tremendo, prostraram-se com o rosto por terra, mas o anjo disse-lhes:
A paz seja convosco, não temais. Quando eu estava convosco, eu estava por vontade de Deus. Rendei-lhe graças, pois, com cânticos de louvor. Parecia-vos que eu comia e bebia convosco? Mas o meu alimento é um manjar invisível e minha bebida não pode ser vista pelos homens. Pronto. Aqui está a surpresa, talvez muitos jamais ouviram falar que anjo come, que anjo se alimenta. Anjo come, anjo se alimenta. Foi o arcanjo Rafael quem disse. O meu alimento é um manjar invisível e minha bebida não pode ser vista pelos homens. Isso para mostrar que a palavra alimento, que a palavra comida tem significados físicos e também invisíveis e também espirituais. Que comida é essa da qual os anjos se alimentam? Não pergunte para mim, meu bichinho, porque eu não sei não. Mas no céu a gente vai perguntar para o arcanjo Rafael, o Gabriel, o Miguel e todas as potestades, que alimento invisível é esse que alimenta os anjos, os servidores de Deus e dos homens. Já terminando o nosso primeiro bloco, não saia daí. Daqui a pouco a gente volta. Por favor, se quiser se alimentar, vá e volte logo. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse primeiro intervalo. Está começando o segundo bloco do nosso programa Eclésia. Hoje debruçando-se sobre o argumento A Fome de Cristo. As palavras que Jesus pronunciará no último dia, dentre elas temos esta: para os eleitos, tive fome e me deste de comer. Para os condenados, tive fome e não me deste de comer. Quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Dirão os eleitos. Quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer? Dirão os condenados. Estamos vendo as diversas acepções da palavra fome, fome material e fome espiritual. Da mesma forma, as duas acepções da palavra alimento, alimento material e alimento espiritual. Agora nós vamos tratar com a primeira aos Coríntios e a carta aos Hebreus de alimento sólido e alimento líquido, do ponto de vista da doutrina, que é o alimento espiritual. Jesus disse para o diabo: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. As palavras da boca de Deus têm algumas que são muito fáceis, que são os rudimentos básicos da nossa fé, aquelas primeiras verdades que nós aprendemos do nosso pai e da nossa mãe. Já quando aprendemos a fazer o sinal da cruz, as primeiras orações, Papai do céu, Mamãe do céu, etc. E depois vem o catecismo pelos pais, dado na paróquia, etc. Esses são os rudimentos básicos, as coisas básicas que o apóstolo Paulo e o autor da carta aos Hebreus vão dizer: alimento líquido, as coisas básicas. Depois vem o alimento sólido. Assim como Deus colocou na natureza que nós, ao nascermos, não tivéssemos condição de mastigar, até porque a criancinha acabou de nascer, não tem dente. Por isso o alimento dela é leite mesmo, e o leite ordinariamente da mamãe. Com a palavra, o apóstolo Paulo, 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículos de 1 a 2. Crave os olhos na tela que está diante de você. A vós, irmãos, não vos pude falar como a homens espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo. Eu vos dei leite a beber e não alimento sólido que ainda não podíeis suportar, nem ainda agora o podeis, porque ainda sois carnais. O que é um homem carnal? É uma pessoa que pensa segundo a lógica humana. No pensamento dela, não há espaço para Deus. Não há uma fé sólida. Ele pensa segundo suas concupiscências, segundo os critérios do mundo. É um pensamento mundano, é um pensamento profano. É óbvio que uma pessoa dessa se assemelha
como diz o apóstolo Paulo, a uma criancinha. E criança não pode se alimentar de coisa sólida. Primeiro, ela se alimenta do líquido. Aliás, um dos alimentos mais perfeitos da natureza, que tem todos os nutrientes para a criança nos primeiros meses de vida, o leite. Olha a sabedoria de Deus. De sorte que, quando a criança vai crescendo, vai se robustecendo, sabe o que é que Deus faz? Ele coloca na natureza da mãe que o leite vai secando. Sabe o que isso significa? Quando o leite está acabando, que a criança já está em condições de comer coisa sólida. Vejam como a natureza é perfeita. Do ponto de vista espiritual, é a mesma coisa. Você começa não com coisas sólidas, o conhecimento da Santíssima Trindade, os dogmas, a vida eterna, o purgatório, o inferno, os sacramentos, os mandamentos. Isso você vai aprender mais para frente. Primeiro é alimento líquido, coisas básicas, os rudimentos. Por favor, Hebreus capítulo 5, versículos de 12 a 14. A julgar pelo tempo, já devíeis ser mestres. Contudo, ainda necessitais que vos ensinem os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos tornastes tais que precisais de leite em vez de alimento sólido. Ora, quem se alimenta de leite não é capaz de compreender uma doutrina profunda porque é ainda criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que a experiência já exercitou na distinção do bem e do mal. É simplesmente fantástico. Sim, do ponto de vista da fé, existe essa gradação, existem esses dois passos. Há determinadas pessoas que até crescidas, elas são tão limitadas, a formação delas na fé é tão depauperada, foi tão comprometida, foi tão frágil, foi tão deficiente, que elas não têm condições de escutar um discurso aprofundado. Por isso, aquele padre, aquele pregador, aquela pregadora, diante daquele público tão limitado, tão carente, a linguagem capaz de alimentar espiritualmente aquela plateia, aquele público, etc., tem que ser uma linguagem apropriada à capacidade de compreensão deles, àquilo que eles receberam, que às vezes é quase nada. Vejam como é que se alimenta um público que não é adulto na fé. É um público imaturo, pequeno, isto é, limitado como a cabeça de uma criancinha. Avancemos, porque agora nós vamos falar de alimento estragado. Há determinadas pessoas que colocam à mesa um alimento que elas não sabem que é estragado. Muito bem. Mas há outras que têm consciência disso, e se fazem isso, fazem por má fé. Do ponto de vista espiritual, é a mesma coisa. A carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 9, tem um versículo que é muito apropriado para esses tempos difíceis que nós estamos vivendo. Alimento espiritual estragado. Como? A senhora nunca ouviu falar disso? O senhor nunca ouviu falar de alimento estragado? Não, não é alimento vencido. Do ponto de vista espiritual, não tem alimento vencido. Tem alimento estragado sempre. É um alimento que sempre está estragado. Vencido é aquele que era um alimento bom até aqui, e a partir daqui se estragou, ou começou a se estragar. Espiritualmente não tem isso, não. Ou é alimento bom o tempo todo, a santa palavra de Deus, segundo o pensamento da igreja, a doutrina da igreja, ou é pensamento estragado, ou é ensinamento estragado desde o começo, ou é alimento estragado desde o começo. Quer a prova? Aí está. Leia comigo. Hebreus, capítulo 13, versículo 9. Não vos deixeis desviar pela diversidade de doutrinas estranhas. É muito melhor fortificar a alma pela graça,
do que por alimentos que nenhum proveito trazem aos que a eles se entregam. Alimento que não traz proveito. Ensinamentos malucos, doidos, varridos. Ensinamento estragado. Alimento estragado. Que coisa surpreendente. Agora vocês aí já pensem, nas palavras que Jesus vai pronunciar para: eu tive fome e não me deste de comer. Ou seja, eu estava faminto da boa doutrina e você me ensinou heresia. E você ensinou o que eu nunca ensinei. E você disse o que eu nunca disse. E você deturpou aquilo que eu disse. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno. Vocês que só deram alimento estragado, que nenhum proveito trouxe a eles. Que coisa séria, minha gente. Que coisa séria você estar revestido de uma autoridade e dos lábios dessa pessoa, sair ensinamento estragado, sair doutrina estragada. Que coisa triste. É de ficar apavorado. Tive fome e não me deste de comer. Eu queria, na pessoa daquelas criancinhas, daqueles jovens, daqueles adolescentes, daquelas pessoas que acessaram o computador, que acessaram o seu site, aquelas pessoas que foram à missa, aquelas pessoas que ouviram sua palestra. Alimento estragado? Apartai-vos de mim, malditos, alimentadores de almas com alimento estragado. Jesus, tenha misericórdia. Tenha misericórdia daqueles que, Hebreus capítulo 13, versículo 9, não vos deixeis desviar pela diversidade de doutrinas estranhas. Há pessoas que são contaminadas, sim, mas em boa fé, porque são ignorantes, que se deixam, que são facilmente manipuláveis, propensas a uma lavagem cerebral, mas o rigor de nosso Senhor no dia do juízo vai ser contra esses que deram alimento estragado. Eu tive fome na pessoa daquele ignorante, daquelas pessoas que procuraram, que foram até a casa de Deus, que procuraram você, e o que saiu dos seus lábios? Alimento estragado. Que coisa pavorosa. Está terminando o nosso segundo bloco. Não saia daí. No terceiro, nós vamos continuar porque tem mais coisa maravilhosa e coisas assustadoras também. Isso para nós percebermos que é muito, muito mais amplo do que aquilo que muitos pensavam. A frase, eu tive fome e me deste de comer. Venha, bendito, receber a recompensa. E do outro lado, assustador, apartai-vos de mim, malditos, porque eu tive fome e não me deste de comer. Não saia daí. E daqui a pouco volte. Ainda que você volte assustado. Mas, por favor, volte para o terceiro bloco. Até mais. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado por ter permanecido conosco depois desse segundo intervalo. Está começando o nosso terceiro bloco. Programa Eclésia é hoje debruçando-se sobre o argumento A Fome de Cristo. Cristo faminto. Cristo que precisa de um alimento. Essa categoria vai ser utilizada por Jesus no dia do juízo final. O famoso texto de Mateus 25, de 31 a 46. Quando ele vier em glória, ele vai reunir toda a humanidade dividida em dois frontes, os eleitos à sua direita, os condenados à sua esquerda. E dentre as palavras que ele pronunciará para os eleitos, tive fome e me deste de comer. Para os condenados, tive fome e não me deste de comer, dentre outras coisas. Antes de avançarmos com a nossa investigação na Escritura, eu gostaria de lembrar a você que todos os nossos programas anteriores estão disponíveis no YouTube da Rede Século XXI. Peço a você que deixe o seu like no vídeo e também compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal
para ser notificado das nossas próximas transmissões e novos conteúdos. Eu também tenho um canal no YouTube e você pode se inscrever lá também, basta buscar pelo meu nome, Dom José Francisco Falcão. Agora vamos falar de um alimento espiritual. Já vimos a famosa frase de Nosso Senhor Jesus Cristo no capítulo 4 do Evangelho segundo João para a Samaritana: meu alimento é fazer a vontade do Pai. Jesus se alimenta da vontade do Pai, alimento aqui no sentido espiritual. Também agora vamos à alegoria do alimento espiritual. Na lavra da primeira aos Coríntios, o apóstolo Paulo, no capítulo 10, versículos de 1 a 4, faz uma leitura alegórica desse episódio no deserto. O povo hebreu que saiu do cativeiro do Egito em direção à terra prometida, liderado por Moisés. Temos as águas do Mar Vermelho, nós temos também as águas de Massa e de Meriba, de onde o Senhor fez brotar água da rocha. Essa rocha tem um significado, essa água tem um significado. E estamos aqui num gênero literário muito utilizado pela Igreja no Novo Testamento, quando se faz uma leitura de fatos do Antigo Testamento, a alegoria. Vamos definir a alegoria com o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 117. Parágrafo 117, primeiro inciso. Vejamos o que significa o sentido alegórico dos textos da Escritura. O sentido alegórico: podemos adquirir uma compreensão mais profunda dos acontecimentos, reconhecendo a significação deles em Cristo. Assim, a travessia do Mar Vermelho é um sinal da vitória de Cristo e também do batismo. Ou seja, a alegoria leva a gente a ver os fatos do passado na perspectiva de Cristo, simbolizando Cristo, ou aquilo que Cristo instituiu, como a igreja, por exemplo, como os sacramentos. Ou seja, são sinais prefigurativos que significam, que representam, que recordam, que apontam, que lembram a pessoa de Cristo. Aquilo dali é uma figura de algo que vai acontecer. Assim, o apóstolo Paulo faz leitura alegórica dos eventos do Antigo Testamento, com a palavra o grande apóstolo das nações, São Paulo. Não quero que ignoreis, irmãos, que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e que todos atravessaram o mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. Todos beberam da mesma bebida espiritual, pois todos bebiam da pedra espiritual que os seguia. E essa pedra era Cristo. Entenderam aqui o sentido alegórico? O povo hebreu partiu do Egito em direção à terra prometida. Antes de entrar na terra prometida, nós temos a passagem do Mar Vermelho. O Mar Vermelho simboliza as águas do batismo. O povo atravessa o Mar Vermelho a pé enxuto. O Mar Vermelho simboliza as águas batismais, as águas lustrais, as águas da iluminação, da renovação. Assim como Jesus, que penetrou na água, que mergulhou na água e saiu dela, batizado por João Batista, nós mergulhamos na água batismal, morremos para o pecado e renascemos para a vida da graça. A pedra de onde Moisés fez brotar a água por ordem de Deus. Essa rocha, essa pedra era Cristo. Mas de todo esse relato aqui, o que nos interessa para o argumento desse programa, que é a fome de Cristo, todos comeram do mesmo alimento espiritual. Qual foi o alimento que alimentou o povo durante 40 anos até a entrada na Terra Prometida? Nós já sabemos, o maná.
Aliás, no capítulo 6 do Evangelho segundo João, Jesus começa falando no discurso do pão do céu, na sinagoga em Cafarnaum, do maná que os nossos pais comeram e morreram. Mas Jesus anuncia um outro alimento. Jesus vai falar de si, vai falar da sua palavra e vai falar da Eucaristia. O próprio Jesus utiliza essa categoria, da alegoria, o alimento espiritual. Lá atrás, o povo se alimentava do maná, mas o alimento espiritual que os sustentava era quem? Era Cristo Jesus. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. Bem, os últimos 5 minutos deste bloco eu queria dedicar exatamente às palavras que o Senhor vai pronunciar, já citadas, no primeiro, no segundo e no terceiro bloco, porque são essas palavras que nos interessam. Mateus capítulo 25, de 34 a 35. Então o rei dirá aos que estão à direita: vinde benditos de meu Pai. Tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo, porque tive fome e me destes de comer. Primeiro significado, o literal. Você trouxe para a sua mesa, você trouxe para a sua casa pessoas e você as alimentou. Ou você as alimentou na porta da sua casa, ou você as alimentou com comida, fazendo doações em gêneros alimentícios. Ou você manteve com sua doação, com sua ajuda, com seu esforço, com seu voluntariado. Pessoas que precisavam de comida, comida mesmo, material, aquela que se coloca no prato. Jesus está dizendo aqui, eu tive fome. Ou seja, fome material na pessoa do faminto material. Esse é o primeiro significado. Mas tem muito mais. Fome da palavra de Deus. Fome da verdade, fome da justiça. Aliás, Mateus capítulo 5, versículo 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. A justiça aqui é, antes de tudo, Cristo, que é justiça de Deus, diz a 1 Coríntios capítulo 1. Mas também justiça derivadamente, no sentido de que eu quero os meus direitos respeitados. Eu quero que aquilo que é meu me seja dado, não me seja tirado, não me seja tolhido, não me seja vilipendiado. E dirá aos que estiverem à esquerda, voltar-se-á em seguida para os da sua esquerda e lhes dirá: retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, destinado ao demônio e aos seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer. Ou seja, do ponto de vista material, você tinha comida ou você tinha recursos materiais para saciar a fome material daquele indigente ou daquelas pessoas indigentes e desperdiçou com porcaria, com supérfluos, etc. Você reteve para você aquilo que podia partilhar e aliviar a fome material das pessoas. Apartai-vos de mim, malditos, do ponto de vista material, mas também do ponto de vista espiritual. Eu tive fome da palavra de Deus e você não me alimentou. Eu, na pessoa dos seus filhos, dos que foram colocados sob os seus cuidados. Eu tive fome da catequese e você não ligou para isso. Eu tive fome da missa, você não me levou para a missa. Eu tive fome de um esclarecimento, você não me esclareceu. Você que era culto, você que tinha a possibilidade de investigar, você que tinha a possibilidade de estudar, de transmitir verdades, de dirimir dúvidas, de tirar da ignorância as pessoas, eu faminto e você não fez nada. Digam se não é assustador. É pavoroso. Mas vai ser assim, viu? Para quem pensava que fome aqui, palavras pronunciadas por Jesus, tive fome, não me deste de comer, era apenas comida material, mude seu pensamento. A partir desse programa, passe a encarar, porque é bíblico. Assista os vídeos, os blocos anteriores, é assustador.
é uma palavra muito mais ampla do que se costuma imaginar, de que se costuma interpretar, de que se costuma pensar aquela frase bombástica de Jesus no dia do juízo final. Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Está terminando o terceiro bloco, não saia daí, a não ser para se alimentar aí, se alimente e volte logo. Porque o quarto bloco nós vamos responder as perguntas. Um grande abraço, daqui a pouco a gente se encontra. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse terceiro intervalo. Está começando o nosso último bloco. Programa Eclésia, esta semana, hoje, se debruçando sobre o argumento A Fome de Cristo. Principalmente por causa da sua frase à samaritana, em João capítulo 4, meu alimento é fazer a vontade de Deus. E também as palavras que ele vai pronunciar no dia do juízo final, em Mateus capítulo 25. Tive fome e me deste de comer. Ele dirá aos eleitos e dirá aos condenados, tive fome e não me deste de comer. Antes de respondermos as perguntas, o nosso carrasco, o Caio, já está aqui com elas e eu não sei quais serão. Estamos aqui na Rede Século XXI e precisamos da sua ajuda para continuar a matar a fome da Palavra de Deus a todos que necessitarem. E todos nós necessitamos. Se você ainda não é sócio, esperamos por você. Está aparecendo aí a chave Pix na parte de baixo do seu televisor, do seu computador, do seu celular. E nos ajude a manter essa obra. As despesas aqui em Brasília, no nosso estúdio, elas são grandes e também a Rede Século XXI está na campanha para a construção da Igreja das Mãos Ensanguentadas de Jesus. Desde já, meu muito obrigado em nome do Padre Eduardo e de toda a nossa família Rede Século XXI, que evangeliza o Brasil há mais de um quarto de século, mais de 25 anos. Agora vamos responder as perguntas. Temos 9 minutos e meio para as perguntas que eu vou ver agora. Já estou vendo a primeira. Apareceu agora. Primeira pergunta. O que falar daqueles cristãos que querem apenas dar o alimento material e ignoram a realidade espiritual? Bem, eu evocaria as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo no episódio da tentação, das 3 tentações. Nosso Senhor, na primeira tentação, o diabo se aproximou dele e disse, estamos em Mateus 4, versículos de 3 a 4, se és filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem pães. A resposta de Jesus é paradigmática e ela aparece no versículo 4, Jesus cita Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Jesus respondeu, está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A resposta é essa. O demônio tenta levar Jesus a focar suas atenções apenas no pão material. Jesus responde com Deuteronômio 8:3, não apenas isso, mas toda palavra que sai da boca de Deus também é alimento. O equilíbrio no ministério, na igreja, no trabalho da igreja, a virtude está no meio, e o meio não significa estar indeciso, nem optar por um lado, nem optar pelo outro, mas priorizar ambos. As necessidades materiais não podem ser ignoradas. As obras sociais que visam aliviar a fome de seres humanos, elas não só são uma exigência do Evangelho, mas são uma prioridade. Essa prioridade Jesus manifestou durante sua vida pública. Pelo menos 2 relatos da multiplicação dos pães e dos peixes aparecem.
Isso significa que Jesus se sensibilizou, Jesus teve compaixão das necessidades materiais, mas nem só de pão vive o homem. Jesus alimentou as multidões com o pão espiritual, de sua palavra, o pão que é Ele, o pão da Eucaristia. Segunda pergunta, seria um pecado não dar o alimento da palavra e da consolação àqueles que têm fome de algo espiritual? Um pecado que pode levar para o inferno. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, preparado para o demônio, para os seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer. Isso significa que quem sabe e não transmite, quem sabe e pode e não transmite, tem culpa. E culpa grave. E uma culpa que pode levar essa pessoa para o fogo do inferno. O relato, eu vou repetir, Mateus capítulo 25. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, destinado ao demônio e aos seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer. A resposta é dada com as palavras de Jesus. A resposta é sim. E a gravidade, ela vai depender do peso daquilo que se poderia transmitir e não foi transmitido. Do conhecimento que a pessoa que podia alimentar o outro espiritualmente, e ela se omitiu. Aliás, a palavra de Deus diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. É muito grave. Isso se aplica também ao alimento espiritual. A palavra de Deus, ao conselho, à pregação, à homilia, à catequese, à direção espiritual e assim por diante. Terceira pergunta. Todo sofrimento humano pode ser vivido como alimento espiritual? Como fazer isso da forma correta? Bem, eu evoco de novo o Salmo 41, versículos de 3 a 4, a resposta é sim. Todo sofrimento humano pode ser vivido como alimento espiritual? Salmo 41, de 3 a 4. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando irei contemplar a face de Deus, minhas lágrimas se converteram em alimento dia e noite. É aquilo que na teologia espiritual se diz a consagração, a mortificação a Deus, o oferecimento de suas dores, de suas lágrimas a Deus Todo-Poderoso, como forma de entrega, de abandono, de confiança e de santificação. Aliás, Colossenses capítulo 1, versículo 24, completo em minha carne o que falta a paixão de Cristo em benefício do seu corpo, que é a igreja. Aqui está o versículo perfeito, eu diria, para responder a sua pergunta. E acho que já respondi a segunda pergunta, como fazer isso da forma correta? Meu Deus, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e siga-me. Aqui está o peso do meu trabalho, do cuidado com aquele enfermo, do meu relacionamento com essa pessoa, na educação, no suportar as limitações, as fraquezas, os pecados dessa pessoa. O que me falta é essa privação, essa traição, essa maldade, essa dificuldade de natureza financeira, de saúde. Eu te consagro. Espero, Senhor, que o teu poder me sustente e que a tua força não me permita resvalar os meus pés. Sustenta-me, Senhor, dá-me a graça de orar, de suplicar, de buscar, de interceder, de recorrer, de perseverar diante da tua presença, Senhor. Mais ou menos assim. Vamos agora à última pergunta. O senhor bispo diria que o ideal no serviço de alívio aos irmãos necessitados seria dar o alimento material, mas também juntamente transmitir a fé em Cristo? Isso é o ideal. E aqui eu dou um exemplo.
Vamos pegar dentre tantas iniciativas de obras sociais da Igreja Católica, com devido respeito às demais, por favor. A Fazenda da Esperança. Ela tem uma mística. Recuperar os dependentes, mas missa todo dia. Recitação do terço. Devoção a Nossa Senhora. As orações. Aqui está o equilíbrio. Não somente o pão material, não somente terapia, não somente remédio, não somente comida, não somente descanso, não somente assistência psicológica, assistência psiquiátrica, assistência odontológica, não somente comida para as crianças nas creches, nos asilos, etc., mas o elemento identificador da fé cristã católica. Infelizmente, algumas iniciativas da Igreja Católica estão devendo isso para os católicos. Por exemplo, um colégio católico que não oferece missa, onde não tem missa para os seus alunos. Está faltando alguma coisa. Não há ensino católico, coerente, sério, como disciplina obrigatória. Tem alguma coisa que está faltando aí. Isso sem falar nas outras instituições de ensino da Igreja Católica, e várias delas hoje estão em crise de identidade. Está terminando o nosso encontro. Desejo a você uma semana abençoada e desejo a você que até ao fim da sua vida você seja um faminto de Cristo. Fome material, mas também fome espiritual. A fome de Jesus, a que alimentou o nosso Senhor, é esta, João 4,34. Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Alimente-se disso. Tenha sede de Cristo. Busque nesse manancial que é Ele, o alimento que vai saciar sua alma por toda a eternidade. Um grande abraço. Até breve, se Deus quiser.